Olá, turminha do 5º ano. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 8ª aula de língua portuguesa. Nosso livro ainda é o livro 1, mas agora a unidade 2 e o capítulo 1. Informações científicas sobre animais já extintos. Páginas 40 a 45. Os itens abordados serão o estudo do texto há muitos anos e a correção da ficha de atividades. Páginas 15, 16, 21 e 22. A atividade do dia 18 de fevereiro. Bom, gente, as atividades referentes a esta aula são para entender o texto, páginas 43 a 45, e o vamos produzir, páginas 51 e 52. Primeiramente, eu vou iniciar com a correção da atividade de classe do dia 18 de fevereiro, da página 38. Lembrando que nós falávamos sobre o verbo o vem e o vem com acento, o tem e o tem com acento. Lembrando que o vem e o tem são utilizados na terceira pessoa do singular e com acento eles são utilizados na terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então vamos lá. Também nós vimos sobre os verbos crer, né, o dar, o ler e o verbo ver, que na terceira pessoa do singular nós falamos ler, crer, de e ver, e na terceira pessoa do plural nós falamos creem, leem, deem e veem. Então vamos lá para a nossa atividade. De acordo com o que você estudou sobre a conjugação dos verbos ter, ver, dar e crer, complete o texto com as formas adequadas para o plural e singular. Ler contos é uma excelente forma de aprender e conhecer mais sobre o mundo. Aquele que lê tem ao seu alcance uma série de descobertas e novidades. Algumas pessoas creem que ler textos ficcionais é perda de tempo, pois não veem, por exemplo, que textos inventados são frutos da imaginação humana, são expressões artísticas do homem e retratos da época em que foram produzidos. Bom, agora vamos iniciar o nosso capítulo, da nossa nova unidade. Os objetivos deste capítulo são ler e compreender características e objetivos do gênero estudado, que é o texto de divulgação científica, bem como sua função social. Identificar e compreender a diferença entre os sufixos "ice" com "ss" e "ice" com "se", e organizar e produzir relatos de dados, de informações, de textos de divulgação científica. Vamos lá iniciar a página 40, capítulo 1, unidade 2, a ciência e o tempo. E o capítulo 1 vai falar sobre as informações científicas sobre animais já extintos. Bom, gente, neste capítulo nós investigaremos o passado, mais especificamente os dinossauros, por meio da análise de textos de divulgação científica. Estudaremos também os sufixos, "ice" e o "ice", e por último o relato, os dados de texto de divulgação científica. Na página 40 nós temos o conversa vai. Você sabe o que é um dinossauro? Como podemos saber se nunca vimos um? Ou seja, eu acho que muita gente sabe o que é um dinossauro, mas como é que nós sabemos se nós nunca vimos um dinossauro? Quando nós aparecemos, os dinossauros já tinham sido extintos, Você já visitou algum museu de história que tinha mostras de dinossauros? Você já chegou a ver alguma réplica de um dinossauro em algum museu ou em algum outro lugar? Como você imagina se você fosse fazer esse tipo de experiência? Se visualizasse assim, se você enxergasse, conseguisse ver de perto um dinossauro, ou até mesmo uma réplica do dinossauro, como é que você imagina que seria essa situação? Página 41, conversa vem. Nunca vimos pessoalmente o dinossauro e nunca veremos, pois eles deixaram de existir há milhões de anos. Entretanto, graças ao trabalho de profissionais de diferentes áreas, podemos saber como eles eram, o que faziam, o que comiam. Você sabe como os dinossauros foram extintos? Bom, gente, hoje a gente não vai poder ver pessoalmente um dinossauro, porque eles já foram extintos há milhões de anos atrás. Mas nós podemos ver as réplicas. Tem réplicas do tamanho exato de um dinossauro. Essas réplicas são feitas graças aos profissionais que trabalham justamente com isso. Você pode ir a um museu e ver uma réplica de um dinossauro do tamanho que ele era.
Isso é muito legal, né? E vocês sabem como é que os dinossauros foram extintos? Se não sabem, façam uma pesquisa para descobrir. Há muitos anos. Vocês já devem conhecer muitas coisas sobre os dinossauros, mas sabe como eles caçavam? Vamos ler o texto para descobrir. Caçando em grupos, página 41. Alguns dinossauros atuavam em equipe na hora de caçar. Os terópodos, dinos que comiam carne, eram dotados de características específicas para matar. Dentes afiados, garras em forma de ganchos, poderosas mandíbulas e pernas supermusculosas. Muitos terópodos atacavam em grupos, usando a surpresa e a esperteza para capturar grandes animais e trabalhavam em equipe para esmagá-los. O mais selvagem desses caçadores grupais provavelmente foi o terópodo Velociraptor. Duelo da morte. Fósseis de um Velociraptor e de um Protoceratops que morreram em uma batalha há mais de 70 milhões de anos sugerem como eram as lutas desses bichos. O Velociraptor agarrava a vítima pelo focinho. Ao mesmo tempo, chutava a garganta da presa. O Protoceratops, ele se defendia dando bicadas no braço do agressor. Antes de o Velociraptor se libertar da mordida, uma tempestade de areia parece ter encoberto os dois brigões. E aqui nós temos a imagem desses fósseis. Cabeça chifruda. E aqui nós temos, gente, a testa ornamentada, né, e o bico, na página 42. O Protoceratops, que quer dizer cabeça com chifre na frente, tinha uma testa ossuda e ornamentada. Por causa de sua cabeça pesada, a cabeçona pesada, ele não podia correr muito. Quando era atacado, as bicadas deduz-se que era a sua melhor defesa. Ou seja, como ele tinha a cabeça muito pesada, ele se defendia batendo, dando bicadas no seu inimigo. Assassino rápido. Velociraptor, que quer dizer ladrão veloz, era um dinossauro bípede equivalente ao macho gato caçador. Esse terópodo não era tão rápido quanto um guepardo e só um pouco mais esperto quanto uma ave, mas eles tinham mais força para destruir do que qualquer outro animal de seu peso. Suas garras eram longas, suas mandíbulas gigantes com dentes afiados e dedos com garras curvadas, tanto na mão quanto no pé, como se fossem uma faca. E aqui na ilustração a gente pode ver o tamanho, a diferença entre os tamanhos, o tamanho do Velociraptor, do Protoceratops e de um homem. Velociraptor. As armas mais importantes desses animais eram as garras do segundo dedo do pé, que tinham forma de uma foice, tipo assim, gente, uma foice. Elas se mexiam para frente a fim de desferir golpes mortais. Os braços longos, eles se dobravam em direção ao topo do bicho. Ele costumava cravar as garras nas costas das vítimas. O Velociraptor, ele tinha um estilo de ataque especial. Ele golpeava a vítima repetidas vezes, como se estivesse dando chicotadas, até que ela fosse à lona. Aqui, gente, nós temos a imagem do Protoceratops, a cabeça dele, tá bom? Cabeça bem grande, né? Página 43 para entender o texto. Qual é o objetivo comunicativo do texto lido? Bom, gente, o objetivo é divulgar os conhecimentos científicos a respeito dos dinossauros. A gente pode ver que ele é um texto, certo? São pequenos textos que trazem informações científicas sobre os dinossauros. Segunda questão. Sobre o formato do texto, é possível afirmar que... Bom, gente, esse texto ele permite diferentes ordens de leitura, porque ele traz várias caixinhas. Independente da ordem que você vai ler, você vai conseguir entender, porque as informações elas são bem objetivas e bem diretas. Terceira, ao analisar o gráfico com o texto, o que podemos concluir sobre o Velociraptor e o Protoceratops? Bom, de acordo com as informações do gráfico, gente, a gente tinha uma informação gráfico visual, não é isso? Então essa informação trazia o quê? Com relação ao tamanho deles. E era possível observar que eles eram menores do que o ser humano.
Quarta questão, converse com os colegas e o professor sobre a estrutura do texto Caçando em Grupos, que contém imagens e textos relacionados. Depois, registre nas linhas a seguir de que forma as imagens dos dinossauros estão ligadas aos textos. Bom, gente, a gente pode perceber que tem a imagem, ela vai ser ligada ao texto através de umas linhas, né? E essas linhas e esses pontos é que vão direcionar o animal ao que está sendo falado sobre ele. Quinta questão na página 43. Essa estratégia facilita o processo de leitura do texto? Por quê? Bom, facilita sim, né, gente? Porque a gente pode saber o que está sendo lido, ligar a essa figura. Então, assim, você olha a figura e olha para o que está sendo lido e consegue ver a explicação da figura. Página 44, sexta questão. Com o professor e os colegas, comparem os pontos do mapa do texto com os 2 pontos indicados no mapa a seguir. Observando os pontos e as cores a que esses pontos se referem no mapa do texto. Gente, olha só, está querendo saber a que cores eles vão se referir? Eu vou já mostrar o mapa para vocês. Em qual continente esses dinossauros viveram? Use as linhas para registrar a resposta. Bom, aqui nós temos o nosso mapa e os pontinhos, né, com a cor, tá bom? Dizendo justamente onde viveram esses dinossauros. Vamos lá voltar. O ponto vermelho ele vai se referir ao Velociraptor e o azul ao Protoceratops. E eles viveram no continente asiático, de acordo com o mapa. Bom, pode observar os pontinhos e onde estão os continentes. Sétima questão. O que eram os terópodos? Bom, os terópodos eram os dinossauros que comiam carne. Oitava questão da página 45. Nós vamos colocar um V se for uma característica do Velociraptor ou um P se for uma característica do Protoceratops. A testa ossuda e ornamentada, ou seja, aquela cabeçona, né? Era o Protoceratops. Golpeava a vítima repetidas vezes, também era o Protoceratops. Possuía mandíbulas gigantes, era o Velociraptor. As garras do pé em forma de foice, né? Também era o Velociraptor. Braços longos, Velociraptor. E o mais rápido dos terópodos também era o Velociraptor. Nona questão, nós vamos colocar V ou F de acordo com as informações e prestando atenção no que foi lido no texto. Nem todos os dinossauros atuavam em equipe na hora de lutar? Verdadeiro. Tinha dinossauros que atuavam em equipe, em grupos, e outros atuavam individualmente. Analisando os fósseis, os cientistas podem presumir como eram as batalhas entre os dinossauros? Verdadeiro. Porque dava para saber, gente, como é que eles lutavam, né? Tinha os fósseis e nesses fósseis existiam algumas marcas que demonstravam como eram essas lutas. Os dinossauros foram extintos por tempestades de areia? Falso, a gente sabe que não foi isso, por a questão dos meteoros, né? Os cientistas conhecem o comportamento dos dinossauros porque ele foi registrado pelos homens pré-históricos nas paredes das cavernas? Falso. A gente sabe que os dinossauros eles vieram antes dos homens. Décima questão. Analise a seguir o fragmento. Ele golpeava a vítima repetidas vezes, como se estivesse dando chicotadas até que ela fosse à lona. A expressão destacada faz referência ao pugilismo no boxe, ou seja, fosse à lona é cair, né? Qual é o seu significado? Bom, no caso, gente, é ser nocauteado, cair, perder o combate. 11. O Velociraptor, que quer dizer ladrão veloz, era um dinossauro bípede equivalente a um ágil gato caçador. Analise a palavra Velociraptor. Que parte dela significa veloz e que parte significa ladrão? Veloce significa veloz e raptor significa ladrão. Bom, agora nós vamos corrigir a nossa ficha de atividades, tá? Que foi a atividade de casa do dia 18 de fevereiro, página 15. Nós vamos passar as frases para o plural. Item A, eu li o livro. Plural de eu é o quê? Nós lemos os livros, né? Lemos o livro. B, eu comi o pudim. Resposta, nós comemos o pudim. Lembrando, gente, nós vamos passar aqui para o plural somente o pronome e o verbo.
C. Eu visitei o museu. Nós visitamos o museu. D. Eu aprendi a dirigir. Nós aprendemos a dirigir. E. Eu fiquei preso no aeroporto. Nós ficamos presos no aeroporto. F. Eu me atrasei para a aula. Nós nos atrasamos para a aula. G. Eu perdi as chaves. Nós perdemos as chaves. H. Eu quebrei a caneca. Nós quebramos a caneca. I. Joguei futebol semana passada. Jogamos futebol semana passada. J. O fone de ouvido estragou enquanto eu corria. O fone de ouvido estragou enquanto nós corríamos. Página 16. K. Quebrei a batedeira e não posso fazer o bolo. Quebramos a batedeira e não podemos fazer o bolo. L. Virei o sofá para procurar o sapato. Viramos o sofá para procurar o sapato. Segunda questão. Busque em revistas, jornais, livros, frases com diferentes flexões de tempo, pessoa e número. Colhe ou escreva ao menos um exemplo de cada uma, no quadro abaixo. Bom, isso aqui é uma resposta pessoal. Quem não tiver como colar, pode estar escrevendo, não tem problema. Primeira questão da página 21. Pesquise em jornais, revistas ou sites um texto de divulgação científica e colhe no espaço abaixo. Também é resposta pessoal. Quem não conseguir o recorte pode escrever o texto, também não tem problema. Página 22. Agora vocês vão responder essas perguntas de acordo com o texto que vocês colocaram na primeira questão. A. Qual é o título do texto? B. Onde ele foi publicado originalmente? C. Qual é o assunto do texto? D. Onde você leu o texto? E. Quais são as informações mais importantes do texto? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Continuem estudando e se dedicando. Acompanhem nossas postagens na agenda eletrônica. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!